Bem, meus amigos, então vamos lá, né? Hoje mais uma aula do nosso curso de catequese para o recebimento do Crisma, né? Do sacramento do Crisma. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, muito importante também, e de cunho muito informativo, que são as questões relativas à liturgia, né? Hoje a gente vai entender o que é liturgia e por que esse assunto é tão importante na vida cristã, tá? Eu não vou conseguir trabalhar esse assunto apenas na aula de hoje. A gente vai precisar de mais uma outra aula, tá? Eu acho que está previsto a próxima aula ser liturgia parte 2, mas se não tiver previsto, eu vou ter que gravar essa aula e enviar para vocês uma gravação. Vou ter que gravar durante a aula para a gente obedecer o calendário, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vai dar tempo para a gente trabalhar. Então, quando eu fui preparar essa aula, eu percebi que não dá para ser trabalhada apenas em uma aula, tá? Precisaremos de 2 aulas para que o tema seja tratado de uma forma mais ou menos completa, tá? Porque a liturgia é muito importante, é com a liturgia, com as aulas sobre a liturgia, que nós vamos entender o porquê dos parâmetros que o padre usa, por que os parâmetros têm cores diferentes, a depender da época do calendário litúrgico, né? O que é a música, qual a função que a música tem na missa, né? Como funcionam os gestos, quais são as orações, os livros da liturgia, né? A questão do espaço, né? Do espaço público da igreja onde ocorre a Santa Missa. Então, assim, é um assunto de cunho muito, muito informativo, tá? Então, a gente vai precisar de pelo menos 2 aulas. Eu creio que hoje vai dar para a gente trabalhar uma apresentação do que é a liturgia e também avançar, pelo menos em 2 aspectos da liturgia, né? Que são as línguas, a questão da língua, né? Você já deve ter percebido, né? Tem parte da missa que está em grego, tem missa em latim, né? Como é que funciona essa questão das línguas e também a questão da música? Então, eu devo hoje conseguir falar das línguas e da música em relação à liturgia, né, da Santa Missa. Agora, os outros assuntos, os objetos litúrgicos, a questão da liturgia dos sacramentos e etc., a gente vai trabalhar na segunda aula, tá bom? Então, eu acho que hoje a gente vai poder avançar até a questão relativa às línguas e à música, tá ok? Então, antes disso, vamos colocar aqui a nossa oração inicial, né? Que é a oração composta por Santo Tomás de Aquino para antes dos estudos, visto que o que a gente está fazendo aqui, de certo modo, é um estudo, tá? Vou colocar aqui. Deve ter aparecido aí na tela para vocês. Então, vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita minha língua, derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a acuracidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então vamos lá, meus amigos. Pelo fato dessas 2 aulas, a aula de hoje e a próxima, nós tratarmos as questões relativas, né, à Sagrada Liturgia, então a primeira coisa que a gente vai ter de fazer é definir o que é liturgia. Né? O que é liturgia? O que significa esse termo que é tão utilizado, né, quando nós estamos ali durante a Santa Missa e chega aquele momento dos avisos, né? E aí, às vezes, a palavra liturgia nos aparece, né? Ou então, quando um professor mesmo, um catequista, fala sobre liturgia e passa por essa palavra sem dar a definição correta. E aí, às vezes, essa palavra fica ali, né, no nosso imaginário e a gente não sabe direito o que significa, né? Mas o que é liturgia? A liturgia, preste atenção nessa definição, porque ela é simples, mas ela vai pautar as nossas 2 aulas, tá bom? O que é liturgia? A liturgia é um conjunto de regras estabelecidas pela igreja
em todas as coisas que dizem respeito ao culto público. Então, veja bem, existe um aspecto, né, da nossa vida de cristão que é o aspecto relativo ao culto público. Então, veja, todas as regras que estão relacionadas ao culto público, nós chamamos de liturgia. Então, liturgia é um conjunto de regras. Quaisquer regras? Não. Regras relacionadas ao culto público, tá? E o que é o culto público, né? Porque isso daí também é importante. Primeiro, que é um culto realizado para o povo da igreja, ou seja, para nós. Ele é público, ou seja, ele não é estabelecido apenas para uma classe da igreja, mas para todos que vivem a igreja, né? Então ele é manifestado publicamente, né? Então é um culto que tem valor público, tá? Que não tem um valor secreto, que não tem um valor esotérico, mesmo porque, né, as verdades da igreja, elas não são preservadas em termos esotéricos, né, e nem gnósticos. Quando Cristo rasga as vestes do templo, ele está ali também nos revelando que todas as verdades deverão ser passadas publicamente a todos os fiéis, né? Então, o culto, ele é público como uma parte importante da nossa vida na igreja, tá? Mas o que é um culto? O que é um culto? O culto é uma espécie de sacrifício, no qual o homem vai oferecer algo a Deus. Então, o culto público é o oferecimento de alguma coisa valiosa que o homem vai oferecer a Deus, publicamente. Então, quando o homem oferece, né, algo muito importante a Deus de maneira pública, se obtém aí um culto público. Um culto público. E o que é a liturgia? A liturgia são as regras necessárias para que esse culto público seja autêntico, seja efetivado, tá? É óbvio que essa questão de culto público já existia desde sempre, até mesmo nas religiões pagãs. Até mesmo no paganismo tinha o culto público, tá? Só que a liturgia, em termos de sagrada liturgia, só vai avançar depois do cristianismo, podemos dizer assim. Então, assim, liturgia é o conjunto de regras estabelecidas pela igreja em todas as coisas que dizem respeito ao culto público, ok? Só que veja bem, quando a gente fala em culto público, a gente pode entender o culto público de duas maneiras, né? Como eu disse, o culto público sempre existiu desde o início dos tempos, desde o paganismo, podemos dizer assim, sem medo de exagerar, e desde sempre, até antes do paganismo, quando, né, Adão e Eva já tinham uma relação com Deus. Ali já se oferecia culto público. Só que o culto público nas religiões pagãs, eles tinham ali uma espécie de derramamento de sangue, né? Então, um ser vivo, um animal, ele era oferecido a Deus, né? E o derramamento do sangue daquele animal, que poderia estar alimentando toda aquela comunidade, estava sendo oferecido a Deus. Aquele animal sacrificado, o que ele representava? Ele representava algo valioso para aquela comunidade, que a comunidade, ao invés de usufruir, estava oferecendo a Deus, ou aos deuses, né? No caso de alguns paganismos, tá? Então, por que o homem ele sempre faz isso? Desde o paganismo. Ele faz isso para aplacar a ira de Deus. É necessário aplacar a ira de Deus, ou seja, é necessário frear a ira de Deus. É necessário agradar a Deus. Por quê? Todo mundo sabe, seja pagão ou cristão, que o homem geralmente está em dívida com Deus. E estando em dívida com Deus, é mais do que justo que Deus ou os deuses, né, no caso do paganismo, eles possam atiçar ou ativar a sua ira contra os homens. Pois uma ira dos deuses ou de Deus geralmente é uma ira justa. Então, para aplacar e frear essa ira de Deus, os homens efetivam cultos públicos, sacrifícios públicos, né, no qual se oferece algo valioso aos deuses, por exemplo, no exemplo pagão, tá? Então, em termos de revelação natural,
o culto público sempre existiu. No entanto, no auge da revelação divina, nós temos a revelação, né, sobrenatural, que é a mais perfeita que existe, que é a revelação cristã. E na revelação cristã, passou-se a ter um modelo adequadíssimo e perfeitíssimo de culto público, ou de sacrifício público, que é a Santa Missa. Então, a Santa Missa é o exemplo por excelência de culto público, ou de sacrifício público. Nenhum culto público ou sacrifício público é maior do que a Santa Missa. Então, quando nós nos direcionamos para participar da Santa Missa, nós estamos nos direcionando para participar de um culto público, o mais perfeito que existe, que é o culto público que aplaca a ira divina por excelência. Percebe? Então, olha só que coisa curiosa. A Santa Missa é o oferecimento para Deus que mais agrada a Deus. Por isso que a Santa Missa acontece todos os dias do ano, sem exceção. Sem exceção. Por que que isso é necessário? Porque se não houver uma Santa Missa durante um dia, então não vai ter o freio adequado à ira divina. Então, por isso que a Santa Missa é necessária e importante na vida cristã. Tá? Então, qual é a importância desse assunto liturgia? A liturgia vai nos trazer as regras necessárias para que o rito de sacrifício seja adequadíssimo para aplacar a ira divina. Sem essas regras, sem a liturgia, o sacrifício perfeito poderia se perder no meio da história. E poderiam acontecer abusos nesse culto divino. E ao acontecer esses abusos, aí o sacrifício não será feito da maneira adequada ou da maneira autêntica. Percebe? Daí a importância da liturgia. Por isso que, olha que coisa curiosa, independente do lugar que você for em uma Santa Missa no mundo, a Santa Missa vai obedecer às mesmas regras litúrgicas, basicamente. Ah, mas existem diferenças entre uma Santa Missa e outra. Sim, mas essas diferenças são as diferenças não essenciais. Naquilo que é essencial no Santo Sacrifício, na Santa Missa, é a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Tá? Pode falar, Thiago. Eu tenho um pouco de dúvida nessa questão de tem que ter a Santa Missa todos os dias. Primeira pergunta por que necessariamente todos os dias, sem nenhum dia sequer faltando? E será que na época dos primeiros cristãos nós não tivemos nenhum único dia sem uma Santa Missa? Boa, não tivemos. Ou se tivemos, não dá para saber disso, né? Não tivemos, eu exagerei aqui na expressão. Se tivemos alguma exceção, essa exceção teria que ter uma justificativa extremamente razoável. Tá? Por exemplo, perseguição. Né? A gente sabe que durante 3 séculos o Império Romano perseguiu os cristãos de maneira sanguinária. Né? Agora, a própria perseguição já é uma espécie de representação da Santa Missa. Então, assim, por um lado, é muito possível que não tenha acontecido a Santa Missa todos os dias, no início do cristianismo. Mas, por outro lado, a própria perseguição e o empecilho que evitou, né, a efetivação da Santa Missa já é um oferecimento a Deus. Né? Você imagina um cristão perseguido e martirizado. Né? Isso já é uma representação de sacrifício. Tá? É óbvio que não vai ser um sacrifício perfeitíssimo, porque o sacrifício perfeitíssimo é do próprio Deus, do próprio Cristo, que é o que nós assistimos toda a Santa Missa. O que é a Santa Missa? Santa Missa é a reatualização do maior sacrifício de todos, que é o sacrifício do verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se oferecendo ao Deus Pai, para pagar as dívidas do homem. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim e não, por esses motivos que eu acabei de apresentar. Percebe, Thiago?
Então, nesse sentido, a Santa Missa ela ocorre todos os dias. Ela deve ocorrer todos os dias para aplacar a ira divina. E segunda, em relação à sua primeira pergunta, por que é necessário isso? Por um motivo muito simples. Nós estamos em dívida com Deus. Devemos tudo a Deus. Nós estamos em dívida porque nós existimos gratuitamente. Eu não tenho nenhum tipo de mérito na minha existência. Deus me colocou na existência, me tirou do nada e me colocou na existência. Então, devo tudo a ele. E devo tudo a ele também pela herança do pecado original. Pois, como nós já vimos aqui em aulas anteriores, um atentado contra o Deus é um atentado que tem valor infinito. Portanto, a dívida é infinita. Então, assim, oferecer o melhor sacrifício de todos a Deus todos os dias é o pouco que podemos fazer. Porque, na verdade, nem somos nós que estamos fazendo, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Percebe? Daí a necessidade da Santa Missa todos os dias. Por isso que a igreja bateu esse martelo. Percebe? Por isso. Continuando, tá? Como ocorreu a questão da formalização da liturgia? Ou seja, como foi que essas regras foram se formalizando até o ponto de hoje a igreja ter as regras de maneira mais clara, né? É óbvio que isso ocorreu dentro de um desenrolar histórico, né? Nós sabemos que o ser humano, ele é um ser histórico, né? Nós não somos anjos, né? Espíritos puros que captam a verdade de maneira intuitiva, né? E automática. Não. Nós levamos um tempo para compreender as coisas. Porque, além de termos uma alma espiritual, temos também um corpo. E o corpo se movimenta no tempo. Por isso nós somos seres históricos, né? Então você imagina, quando Cristo se revela aos apóstolos, ele se revela de maneira compactada. Então a descompactação de tudo aquilo que Cristo revelou vai levar a história toda do cristianismo, né? Tanto é que Cristo, por vezes, se direcionava aos apóstolos dizendo o seguinte: olha, isso aqui não convém explicar mais. Vocês ainda não estão no momento de entender. Mas vocês entenderão um dia. Vocês compreenderão um dia, né? Isso é um sinal não apenas de que tudo será revelado, né, no fim dos tempos, mas também é um sinal de que o homem é um ser histórico. Então, a igreja foi desenvolvendo a sua liturgia ao longo dos tempos. Essas regras foram tomando forma ao longo dos tempos. Então, na medida que a igreja foi descompactando a revelação divina, as regras foram se adaptando a esse entendimento. Marco Antônio, seu microfone está aberto, meu amigo. Só para... obrigado. Opa, ainda está. Obrigado. Então, essas regras litúrgicas, elas foram tomando forma ao longo do tempo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó. Hoje, tudo que nós conhecemos de liturgia está expresso em livros. São os livros oficiais litúrgicos, que já vou falar sobre eles. Mas olha, no começo, entre os apóstolos, a liturgia era passada oralmente. Oralmente. Então, até a liturgia oral ser transformada em liturgia oficializada em escritos, isso demora um tempo. Isso demanda um tempo. Isso já prova que nós fomos conhecendo ou dando forma à liturgia ao longo do tempo histórico, tá? E não tem como fugir disso. Só para vocês terem uma ideia, a formatação que nós temos hoje da liturgia, ou seja, a formatação completa, por assim dizer, só foi acontecer no século XVI, quando foi instaurada a Congregação dos Ritos. Ou seja, uma congregação estabelecida pela igreja que vai estruturar os ritos corretos, a liturgia correta, para aquelas verdades que foram sendo descompactadas ao longo do tempo. Então, até o século XVI, a liturgia estava tomando forma. Percebe? Tanto é que hoje, apenas alguns aspectos não essenciais que podem ser alterados, mas os aspectos essenciais estão todos prontos. São os aspectos litúrgicos que temos conhecimento pelos livros litúrgicos. Ó. Percebe? Isso é muito importante, tá? Outro detalhe. Quando a gente fala de liturgia,
dessas regras, a gente já viu que essas regras estão relacionadas a um culto público. E se é culto público, então todas essas regras elas devem aparentar para nós de maneira material e visível. Porque se o culto é público, ele tende a aparentar para o público o que ele significa. Então, tudo relacionado ao culto público e à liturgia é visível para o homem. É visível para o homem. Então, o homem pode perceber pelos seus sentidos. É óbvio que o entendimento da liturgia e do culto público, o homem se dá pelo intelecto e pela vontade. Mas nós percebemos a liturgia pelos nossos 5 sentidos. Né? Então, tudo ocorre de forma visível. Então, quando nós falamos de liturgia relacionada ao culto público, nós estamos falando de gestos, roupas, movimentos corporais, símbolos, o prédio onde acontece a Santa Missa, as orações, a música. Todas essas coisas são visíveis materialmente aos sentidos humanos. E todas essas coisas que ocorrem no culto público devem obedecer à liturgia. Ou seja, devem obedecer a certas regras. Elas não estão colocadas ali durante a Santa Missa de maneira arbitrária ou casual. Elas são colocadas ali na medida em que o entendimento das verdades divinas foi acontecendo ao longo da história. E aí certas regras foram necessárias serem colocadas ao longo do tempo, para que tivéssemos ali uma unidade de gestos, uma unidade na música, uma unidade nos símbolos, uma unidade nas orações e assim por diante. Porque, veja, se a igreja não formalizasse certas regras, a igreja não teria a unidade que tem hoje. E aí, cada pessoa, cada cultura, cada ambiente tentaria fazer a missa do seu modo, o que obviamente é sinal de corrupção. Seriam missas corrompidas. Para se ter uma unidade na Santa Missa, é necessária a liturgia nesse sentido. Então, os gestos, as músicas, os símbolos, as orações, as roupas, tudo isso tiveram a necessidade de serem ordenados por certas regras, que é o que nós chamamos de liturgia. Então, gravem o que eu vou dizer agora. A liturgia, portanto, tem 2 finalidades. 2 finalidades. E nós não podemos esquecer dessas finalidades. Primeira finalidade. A primeira finalidade da liturgia é promover a dignidade do culto. Promover a dignidade do culto. O que isso significa? Se o culto é um sacrifício, se o culto é algo que os homens estão oferecendo a Deus para aplacar a ira divina, então nós devemos oferecer algo que esteja à altura da dignidade de Deus. Então nós não podemos oferecer qualquer coisa. Nós não podemos oferecer aquilo que nós achamos que deve ser oferecido. Não. Nós devemos oferecer aquilo que esteja adequado à dignidade de Deus. Então devemos oferecer o melhor. O melhor. Mas como o ser humano, devido ao pecado original, tem a sua natureza desordenada, é óbvio que, ao longo do tempo histórico, o homem foi cometendo abusos nesse oferecimento de sacrifício. E para conter esses abusos, eis a necessidade da liturgia. Eis a necessidade dessas regras, que vão unificar o culto divino, o sacrifício. Para que o homem possa sempre oferecer o melhor a Deus. Percebe? Porque aquilo que o homem oferece deve estar à altura de Deus. Por isso que o sacrifício, por isso que o sacrifício mais perfeito que existe é a Santa Missa, no qual nós oferecemos o melhor que tem, que é o próprio Deus encarnado. E, obviamente, durante a Santa Missa, as regras litúrgicas vão obedecer à dignidade do que está sendo oferecido, que é o próprio Deus. Então, essa é a primeira finalidade da liturgia.
Segunda finalidade da liturgia. A liturgia deve sempre alimentar a piedade. Isso aqui é muito importante. Por que são necessárias as regras litúrgicas? Principalmente durante a Santa Missa. Porque como nós estamos oferecendo o melhor, aquele oferecimento deve alimentar em nós a piedade. A piedade. Se você vai à Santa Missa e a Santa Missa não alimenta em você a piedade, tem alguma treta aí, algum problema. Ou em você, que não está fazendo o preparo ideal para participar do culto público, ou então tem abusos litúrgicos dentro da missa, que estão atrapalhando essa aquisição da virtude da piedade. Percebe? Então eu tenho que estar presente ao culto, aberto para receber a virtude da piedade, participar do culto com piedade, e ao mesmo tempo, toda a estrutura visível litúrgica da missa tem que preparar o ar para a piedade, motivar os fiéis à piedade. Por isso que, por exemplo, quando você vê um abuso litúrgico, sei lá, na música, aquilo pode atrapalhar a motivação à piedade. Por isso que a música é um negócio muito importante, ó, durante a Santa Missa. Eu já fui participar da Santa Missa e já vi bateria. Eu digo bateria mesmo, com baqueta e tudo. Uma barulheira assim gigantesca. A pergunta é, essa barulheira está me motivando a piedade? Entende? Então, para evitar esses problemas, eis a necessidade de algumas regras que formam a liturgia. Tá? Outro detalhe. A participação do fiel, né, no sacrifício, a participação do fiel no culto público deve ser uma participação em que o corpo, o movimento do corpo, esteja adequado à própria alma. Tanto do fiel, quanto do sacerdote, e quanto daqueles fiéis que participam da produção litúrgica. Porque quando a alma pensa uma coisa e o movimento do corpo está apenas obedecendo o rito, você tem ali uma atitude hipócrita. E a atitude hipócrita dos fiéis, ou do sacerdote, ou daqueles que estão ali estabelecendo, atualizando a liturgia, se a atitude é hipócrita, aquilo ali também não vai contribuir com a piedade. Então veja a importância da liturgia. A liturgia não é um conjunto de regras que foram colocadas de maneira arbitrária. Aquelas regras litúrgicas, todas elas estão levando em conta tudo isso. O oferecimento de um sacrifício adequado a Deus, por isso o melhor que nós temos, nós oferecemos. E segundo, tudo deve contribuir com a piedade, para que a minha alma esteja em conformidade com os movimentos do meu corpo. Senão a coisa não funciona. Por isso, olha que coisa curiosa, por isso que toda pompa é necessária durante o culto público. Né? Os ateus, por vezes, criticam a igreja. Né? Ah, não sei por que tem tanto ouro no Vaticano, tanta riqueza no Vaticano. Aquelas obras de arte gigantescas, por que não vende tudo aquilo e transforma em caridade? Essa crítica não faz sentido. Porque toda aquela pompa aqui no sentido positivo do termo, toda aquela pompa é necessária. Porque é uma obrigação litúrgica. Devemos oferecer o que temos de melhor para Deus. Então, assim, pompa que eu não estou usando no sentido burguês do termo, né? Que é a coisa mais horrível que existe, né? Aquela falseabilidade de ações do burguês, né? Que tem posição para tudo, para o almoço, para a janta, para o banquete, que quer comer em talheres, né? Não é disso que eu estou falando. Aqui a pompa é um símbolo visível de que o homem está oferecendo o melhor para Deus. O melhor para Deus.
Então, aquele ouro, aquela riqueza, tudo aquilo ali possui uma profundidade simbólica. Veja que o menino Jesus recebeu ouro de presente. Aquela pompa trazida pelos 3 reis magos, o ouro, o incenso, né? E o perfume, toda aquela riqueza, toda aquela pompa, ela é necessária porque ali eles estão de frente a uma majestade que é o menino Jesus. Então essa pompa, ela acompanha. Por isso que, por vezes, quando nós entramos em certos espaços, né, dentro da igreja, você vê aquilo belíssimo. Aquilo até chama a sua atenção. Nossa, como essa igreja, como essa construção predial é belíssima. Toda aquela pompa é necessária. O que não desmerece uma construção predial mais simples. Mas se a construção predial for simples, mas obedecendo às regras litúrgicas, nós estamos ainda se oferecendo melhor. O que não pode são exageros arquitetônicos, que desobedecem às regras litúrgicas. Prédios de igreja totalmente quadrados. Você não vê o crucifixo dentro da nave da igreja, nem perto do altar. Você não vê imagens. Opa, então tem um negócio errado aí, ué. Aquilo ali não vai contribuir com essa nossa virtude de piedade. Não vai motivar em nós a piedade. E nem vai representar que estamos oferecendo o melhor. Então, olha assim, a construção predial pode ser de barro, de pau a pique. Mas, mesmo assim, tem de obedecer regras litúrgicas. Só para vocês terem uma ideia. As primeiras missas eram realizadas em catacumbas. Pô. Ou seja, as catacumbas eram onde colocavam os mortos. As catacumbas ficavam no subsolo. E as primeiras missas eram realizadas ali dentro. Não tem nada mais simples do que aquilo. Mas quando você visita as catacumbas ou vê fotos da internet, você vê lá todos os símbolos cristãos obedecendo liturgia, regras litúrgicas. Olha que coisa curiosa. E as missas eram realizadas ali graças à perseguição que acontecia, né, no alto, na superfície. Então as missas eram secretas nas catacumbas. Mas mesmo nessas missas, obedecia-se regras litúrgicas. Tinha-se um respeito, uma piedade em relação a Deus. Oferecia-se o melhor para Deus. Tanto é, não sei se vocês sabem, que o altar, os primeiros altares, eram onde os mártires foram enterrados. Pessoas que morreram em nome de Deus. Você quer um oferecimento melhor do que esse para Deus? Melhor do que esse, só a própria a morte, corpo, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Então, assim, as regras litúrgicas, elas alimentam a nossa piedade por isso. Porque elas querem oferecer o melhor para Deus. Percebe? Agora, os ritos. O que é um rito, tá? O rito significa reta. O que é reta? Reta é um caminho sem curvas. Toda reta precisa de regras. Então, rito e liturgia se confundem. Os ritos é aquilo que nós devemos fazer segundo as regras específicas, segundo a liturgia. E os ritos que ocorrem, eles podem ser de 2 tipos. Os ritos podem ser essenciais ou não essenciais. Os ritos essenciais, eles nunca mudaram. Eles são os mesmos ritos desde o início do cristianismo. E os ritos não essenciais são aqueles que foram mudando e foram sendo construídos ao longo do tempo histórico. Por exemplo, ó, o rito do sacramento do batismo. A matéria e a forma são essenciais, nunca mudaram. A água sempre esteve presente e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma. Isso nunca mudou. Mas veja, nem sempre teve a pia batismal perto do altar. A pia batismal já foi fora da nave da igreja. Ó, isso foi uma mudança. Um rito que foi alterado. Então, portanto, é um rito não essencial.
Então, em toda a liturgia, você vai ter ritos essenciais, que nunca mudaram, que sustentam o próprio ofício público, e tem os ritos não essenciais, que foram mudando e se solidificando ao longo do tempo. Tá? O fato dos ritos serem chamados de não essenciais ou secundários não significa dizer que eles não são importantes. Eles são muito importantes. Se vocês reativarem lá a aula, por exemplo, sobre o batismo, eu passo lá um monte de ritos necessários durante o batismo. Os essenciais, que a forma é matéria, e todo o resto que não é essencial. Só que todos aqueles ritos não essenciais são necessários também, para que o rito complemente a sua perfeição. Então, os ritos não essenciais são também muito importantes. Mas eles não são essenciais porque eles foram sendo adequados ao longo do tempo em diferentes culturas. Então, é lógico que vão ter diferenças e mudanças. Não tem como fugir disso. Aliás, é justamente aqui que cabe algumas críticas que os ateus fazem aos cristãos. Você já deve ter escutado essas críticas. O cristianismo nada mais é do que uma coleção de ritos adaptados de ritos pagãos. Você já deve ter escutado essa conversa. Essa conversa aí não tem sentido. E por que os ateus acusam a igreja disso? Por um motivo muito simples. É óbvio que o cristianismo adequou em sua liturgia certos ritos que eram pagãos. Mas, meus amigos, nem tudo os pagãos erraram. Como é que surge o paganismo? O paganismo surge quando, desde a religião primordial de Adão e Eva, e desde o pecado original, a corrupção foi invadindo a relação entre os homens e Deus. E como foi invadindo, aquela mensagem inicial foi se perdendo. E isso foi dando origem, né, a várias seitas pagãs. Mas veja, até nessas seitas pagãs, que tem um monte de coisa errada, também tem um monte de rito que permaneceu certo. Que o homem foi percebendo pela própria revelação natural. Como o homem é dotado de intelecto, ele percebe a natureza das coisas. Ele percebe a linguagem de Deus na natureza. Então existem coisas adequadas até nos ritos pagãos. Vou dar um exemplo bobo disso. A filosofia cristã é baseada na filosofia pagã, de Aristóteles e Platão. Porque Aristóteles e Platão falaram verdades também. É óbvio que eles não acessaram a revelação cristã. Eles viveram antes. Mas muita coisa que eles disseram é verdadeira e não tem como negar isso. Então existem ritos pagãos que a igreja cristianizou. Por exemplo, existe uma acusação protestante ao cristianismo. Os protestantes, por vezes, os mais radicais, chamam a igreja católica de a prostituta do Ocidente. Porque, segundo eles, alguns ritos da igreja cristã católica formalizaram o paganismo no cristianismo. Isso é uma leitura equivocada. Na verdade, o que o cristianismo católico fez foi cristianizar algumas verdades pagãs. Isso não significa que a igreja cristã católica foi paganizada. Não. Ela cristianizou certas verdades pagãs. É diferente. Então, certos ritos pagãos foram assimilados pela Igreja Católica e aperfeiçoados dentro da verdade cristã. É aquilo que Paulo diz, São Paulo diz. Experimentemos de tudo e vamos reter o que é bom. É isso que a Igreja Católica faz. Então, essa crítica dos ateus e de alguns protestantes sobre alguns ritos católicos não faz o menor sentido. Ok? Um outro exemplo de como existem alguns ritos que não são essenciais. Por exemplo, a missa, a Santa Missa. A Santa Missa é a mesma desde sempre. As primeiras missas, né, desde a época de Cristo, entre os apóstolos, até hoje é a mesma missa.
Só que é óbvio que ao longo do tempo ela foi ganhando floreios. Esses floreios não são essenciais. São modificações que ocorrem. E é óbvio também que em determinadas épocas históricas tivemos alguns concílios que tentaram dar uma forma mais solidificada à Santa Missa. Mas a forma essencial nunca se alterou. O que foi sendo alterado são apenas os ritos não essenciais. Por isso que, por exemplo, o Concílio de Trento é um dos concílios mais importantes da Igreja Católica. Porque ali foi apresentada a estrutura da missa pura. A missa pura sem os floreios. Para que o homem tenha ali uma fórmula adequada e confiável de como deve acontecer a Santa Missa. Percebem a questão? Por exemplo, na Idade Média, foi acrescentado um floreio durante o Kyrie eleison, né? Kyrie eleison, Cristo eleison, Senhor, tenha piedade de mim, Cristo tenha piedade de mim. Na Idade Média, foram acrescentados floreios entre um Kyrie e outro. Depois do Concílio de Trento, foi retirado. Hoje já não tem esses floreios, né? Entre um Kyrie e outro. Percebe? E é engraçado também, engraçado e interessante, que no Concílio de Trento, os ritos não essenciais que foram considerados e aceitos foram apenas aqueles que tinham mais de 200 anos de existência. Olha que coisa curiosa. Ritos que tinham menos de 200 anos de existência, menos de 2 séculos, foram proibidos pela Igreja e acusados de abusos litúrgicos. E aqueles que tinham mais de 200 anos de existência foram aceitos como ritos não essenciais. E existem até hoje. Tá? Sobre a questão dos ritos, em relação àquilo que ordena a Santa Missa, existem vários ritos, vários modelos de ritos diferentes. Lembrando sempre que o rito essencial é sempre o mesmo. Mas os ritos não essenciais vão diferenciar um rito de outro. Então, só para efeito de curiosidade, eu anotei aqui, ó. Existem os ritos orientais e os ritos ocidentais. Os ritos orientais principais são em número de 7. Você tem o rito de São João Crisóstomo, que são os ritos participantes dos eslavos. Os eslavos participam desse tipo de ritos, né? Nesse tipo de rito você tem uma cortina, às vezes até porta e parede, entre o altar e o público. Olha só que coisa curiosa. Tem o rito de São Tiago, os ritos cóptas. Nos ritos cóptas, por exemplo, não tem só apenas 2 ou 3 leituras. Tem 4 ou 5 leituras. São ritos mais baseados nas leituras. O padre entra descalço. Ó, olha só esses ritos mais acidentais, não essenciais. Ó. Você tem o rito de São Basílio Magno, que ocorre na Síria. Você tem o rito dos armênios. Você tem o rito dos nestorianos, que apesar do nome não é uma heresia, é um tipo de rito também que existe. Você tem os ritos dos maronitas, que acontecem no Líbano. Então tem vários ritos diferentes, que vão se diferenciar pelos ritos não essenciais, mas a missa é a mesma. E tem também os ritos ocidentais. O mais conhecido qual que é? O rito romano, que foi estabelecido por São Pedro e São Paulo, que é o rito que nós participamos. Mas além do rito romano, tem o rito ambrosiano, que tem diferença nas rúbricas. O que são rúbricas? Já viu quando vocês pegam o missal? Tem aquela frasezinha rosa, que é pro orante, pro fiel, melhor dizendo, repetir. Aí tem diferenças ali entre o rito romano e o rito ambrosiano. Tem o rito de Toledo, o rito da Gália, né? E tem outros ritos menores também no Ocidente. Mas o que nós conhecemos mais é o rito romano, tá? É o que nós participamos, ok? Em relação aos livros litúrgicos. Professor, eu quero conhecer profundamente a liturgia. Onde é que eu devo procurar? Você deve procurar os livros litúrgicos, que são os livros sagrados, tá? Qual é o principal livro litúrgico que nós temos? O missal. O missal. É muito importante um católico ter um missal em casa, para você compreender a estrutura da Santa Missa. Ali no missal você tem todas as orações,
todas as leituras de todo o calendário litúrgico. Então é muito importante ter o missal. É o livro mais importante que tem. Ele foi composto e unificado no século XI. Antes disso, as orações estavam pertencentes a vários livros separados. Aí, a partir do século XI, foram reunidos no missal. Então é muito importante ter um missal para você acompanhar o calendário inteiro do ano litúrgico em relação à estrutura das missas. É muito importante, aliás, aqui vai uma dica, antes de ir para a missa, pega o missal e lê, passa o olho, medite as leituras que serão feitas, as orações que serão feitas naquele dia que você vai participar da Santa Missa. Ok? Além do missal, temos o breviário. O que é o breviário? O breviário é uma coletânea de cantos e orações, também estabelecidos de modo dia a dia. É um diário. É um diário de cantos e orações. É muito interessante para a sua vida de oração. Se você já tem uma vida de oração diária, se não tem que ter esse hábito, seria um bom acompanhamento, breviário. Ali você tem a coletânea de todas as orações e cantos que podem te ajudar na vida religiosa. Além disso, nós temos o ritual, onde você tem todos os ritos para os sacramentos. Se você quiser saber como é que acontece todos os ritos quando você vai receber ou participar, né, como observador de um sacramento, ali você tem explicando tudo direitinho no ritual, que é um livro litúrgico, muito importante. E além desses três, você tem mais dois, que geralmente são mais direcionados aos sacerdotes. Você tem o cerimoniário dos bispos e tem também o martirológio romano. Esse livro aqui é interessante, porque nos traz as informações do santo de cada dia do calendário litúrgico. Também é interessante. Geralmente, os padres têm isso em mente, e os bispos também, porque, às vezes, durante a fala do padre, durante a Santa Missa, ele usa a imagem do santo do dia. Tá? Então, isso é muito importante. Ok? Bem, trazida essa introdução ao que é a liturgia, né? Foi uma introdução mais cansativa, porque foi muito informativa, vamos agora à parte mais atrativa da liturgia, tá? Que são as estruturas da liturgia, tá? Eu não vou falar de todas as estruturas na aula de hoje, mas vou falar das primeiras, né? Ou daquelas que são mais perceptíveis por todos nós durante a Santa Missa, que são as línguas que são usadas na Santa Missa, e vou falar um pouquinho também da música, tá? Que participa ali da Santa Missa. São duas estruturas importantes, estruturas litúrgicas importantes, ok? Comecemos pelas línguas, tá? Comecemos pelas línguas. Veja bem, é óbvio que o culto público nem sempre foi feito com a mesma língua. Aliás, até hoje não é feito com a mesma língua, né? Se a gente considerar as diferentes culturas dos primeiros cristãos, então é óbvio que já dá para imaginar que os primeiros cultos públicos já tinham ali uma espécie de várias línguas participando, né, do culto público. Só que olha que coisa curiosa. Você tem duas imagens bíblicas sobre essa questão das línguas. A primeira imagem você tem no Antigo Testamento da Torre de Babel. A Torre de Babel nos mostra o quê? Uma confusão entre as línguas. O que acontece? O homem, motivado por sua soberba, quer construir, né, uma espécie de torre para chegar até o céu. É óbvio que Deus, olhando para isso, deve ter achado uma coisa assim, bem idiota do homem fazer, né? Imagine, um homem, através do seu próprio esforço, vai chegar até o céu sem o auxílio do próprio Deus. E, obviamente, Deus ali insere a confusão das línguas, para que os homens não se entendam mais. Mas você tem uma outra imagem da variação linguística, mas de um modo mais ordenado, que é o Pentecostes. É quando Deus ilumina os apóstolos para que os apóstolos possam pregar em todas as línguas, né? Então você tem ali a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.
E os apóstolos começam a falar em línguas. Aí, de novo, você tem a variação de línguas, só que agora de um modo ordenado a pregação. Então você tem essas duas figuras, uma no Antigo Testamento que representa a confusão e outra no Novo Testamento que representa a ordem entre as diferentes línguas. Essas duas imagens são importantes para nós entendermos a liturgia das línguas durante o culto público. Olha que coisa curiosa. Porque ao longo do tempo vão acontecendo abusos litúrgicos em relação à linguagem. E, obviamente, a liturgia vai ter que colocar ordem nas línguas também, que estão relacionadas ao culto público. Tá? Por exemplo, no início dos cultos públicos, no início da vida cristã, você tinha ali nos primeiros séculos duas línguas que se destacavam. A língua dos caldeus e a língua dos sírios. A língua caldaica e a língua siríaca. Eram as línguas que se destacavam. Só que olha que coisa curiosa. Devido à expansão também do mundo helênico, né, trazida pelo imperador Alexandre, você teve ali durante 12 séculos a invasão da cultura grega em outras culturas. Então, logo após os primeiros séculos em que os cultos públicos utilizavam a língua dos caldeus e dos sírios, começou também a se adotar a língua grega. E a língua grega, por conta da sua força trazida, né, séculos atrás pelo Império dos gregos, através de Alexandre, que tinha, inclusive, né, uma vertente, não deu para ele cumprir essa vertente, mas ele tinha uma vertente idealizada de tentar educar o povo bárbaro com a língua grega, com a filosofia pagã. Por conta disso, a língua grega se tornou muito forte. Então, o que a igreja fez? A igreja também começou a utilizar a língua grega. E a língua grega, num determinado momento, passou a ser a língua oficial, né, dos cultos públicos. Mas tão logo isso ocorreu, quando a igreja se estabelece em Roma, aí se conhece o latim. E aí o latim passa a ser a língua mais forte. Né? Então, quando a igreja se fixa em Roma, o latim passa a ser, né, a língua mais forte, passa a ordenar a maior parte do culto público. Tá? Mas isso não significa dizer que as outras línguas deixam de participar, mas elas vão perdendo importância. Por exemplo, na missa de hoje, você tem a presença do latim, você tem a presença do hebraico, você tem a presença, né, do grego. Por exemplo, o Kyrie eleison é em grego. Você tem outras partes em latim. Né? E você tem outras partes também do vernáculo, da língua portuguesa. Por exemplo, lá na capelania, a missa é feita em latim. O que você encontra ali? Só latim? Não. Você encontra o grego, né? Encontra o hebraico, encontra o português, durante a homilia do padre, e assim por diante. Né? Só que, preste atenção, o latim é considerado até hoje a principal língua do ofício público. Por que a igreja bateu um martelo em favor do latim? Para meio que preservar a unidade da igreja. Porque a linguagem traz muitos problemas. Quando eu vou traduzir uma coisa para outra língua, entra nessa tradução não apenas a língua fria, mas entra nessa tradução a influência cultural. Então, para não haver abusos litúrgicos, o latim passou a ser considerado a língua oficial da igreja. E ela é até hoje. Né? Então, quando uma pessoa ela tem certa dúvida litúrgica, né, durante o culto público, ela tem que recorrer ao original em latim. O latim é a via mestra da liturgia em termos de linguagem na liturgia. Agora, a questão é, qual latim que era usado? O latim culto? Não. O latim dos doutores, dos filósofos? Não. O latim que era usado é o latim vulgar. Daí a Vulgata, que é a tradução que nós aceitamos, né, das Sagradas Escrituras. Então, o latim que é utilizado até hoje é o latim popular, vulgar, das pessoas. Então, veja que coisa curiosa. Apesar de muitos acusarem a igreja de um elitismo,
ao apelar o latim como uma espécie de língua oficial, o latim que é usado é o latim popular, o latim vulgar. Percebe? Então, o latim ele é considerado uma língua superior pela igreja, não por um arbítrio, mas para manter a unidade da igreja e evitar abusos litúrgicos nas traduções. Quer ver? Vou dar um exemplo de tradução. Olha que coisa curiosa. Quando você analisa duas palavras, piscina e aquário. Olha como é que essas duas palavras, quando elas são buscadas em termos etimológicos do latim original, você tem um sentido totalmente diferente do que é hoje na língua portuguesa. A língua portuguesa veio do latim. Mas olha como é que na tradução o significado foi sendo perdido. Piscina é o local onde estão os peixes, no sentido original. E aquário é o local onde está a água, no sentido original. Olha como é que a coisa se inverteu. Quando eu falo em piscina hoje, eu falo em lugar que tem água. E quando eu falo em aquário, é lugar que tem peixe. Aqua, água, piscina, pisce, peixe. Olha que coisa curiosa. Isso é apenas um exemplo de como a tradução linguística altera o sentido dos termos. Por isso que devemos preservar o latim. Isso não é um floreio, mero floreio cristão. Não. É muito importante. Aliás, alguns doutores da igreja brincam que quando nós nos encontrarmos com Deus, vamos falar latim com Deus. Eles fazem essa piada. Por quê? Porque o latim é a língua mestra, é a língua superior. Tá? Depois de um certo tempo, é óbvio, a igreja foi abrindo espaço para os vernáculos, que são as línguas de origem daquela igreja específica. Por isso que hoje é possível uma missa feita em português. Por que ela é feita em português na missa ordinária? Na missa nova? Ela é feita em português porque a igreja abriu esse precedente, né? Para que os valores culturais daquele país também participassem da missa. Mas não pode haver abuso litúrgico. O fato da missa hoje ser em português, em sua maior parte, isso não significa dizer que está autorizado o abuso litúrgico, no qual nós possamos interpretar de qualquer forma, né, a liturgia original. Nós não podemos fazer isso. Ok? Então é basicamente isso que nós podemos falar sobre as línguas. Tá? Agora vamos em relação à música. Tá? Todos vocês, quando vão participar da Santa Missa, já perceberam que a música faz parte da Santa Missa. Só que veja, coisa que pouca gente sabe. A música não pode ser colocada de qualquer forma durante a missa. Isso que pouca gente sabe. Né? Por quê? Porque a música, como ela deve obedecer à liturgia, certas regras, ela deve contribuir com aquilo que nós oferecemos de melhor e contribuir com a nossa piedade. A gente tem que entrar em estado piedoso. Senão a missa não funciona. Então, se a música não cumpre essas duas finalidades, então ela está fora da regra litúrgica. Ela está cometendo um abuso litúrgico, podemos dizer assim. Né? Então, o canto, a música, ela deve proteger e obedecer à liturgia. Então, ao longo do tempo, a liturgia musical, ela foi sendo construída. Até chegar em São Gregório, onde ficou oficializado o canto gregoriano. Olha que coisa curiosa. Por isso que o canto gregoriano é tão valorizado liturgicamente pela igreja. Por quê? O que é o canto gregoriano? O canto gregoriano é o canto oficializado por São Gregório. Porque se percebeu nesse canto uma espécie de canto reto que não tem muita teatralização e não tem sentimentalismo. Lembremos, quando nós estamos na Santa Missa, a piedade deve ser exercida com a parte mais alta da nossa alma, que são a inteligência e a vontade. Então, a inteligência e a vontade devem estar guiadas para Deus. Se a música não for muito reta, não for muito clara, não apresentar para nós o que tem valor e o que não tem valor, aí a minha inteligência e a minha vontade, elas ficam confusas. Aí eu começo a me movimentar pela música, não pela inteligência e pela vontade, mas pelos sentimentos, pelas paixões. Aí eu perco o sentido da piedade. E aí a música,
ela vai deixando de ser bela e vai se tornando feia. E aí eu vou oferecendo o pior para Deus e não o melhor. Então, no canto gregoriano, quando fala, sei lá, a palavra paraíso, tem que ter uma elevação do som. E quando eu falo do homem, tem que ter um abaixar do som. A hierarquia da realidade tem que estar clara na música. Então tem que ser um canto reto, claro e perceptível pela nossa inteligência. E que deva mover a nossa vontade à beleza. Por isso que o canto gregoriano, ele vai ter a letra e a melodia tão bem ordenados nesse sentido. Pode falar, Thiago. Se a igreja, alguma paróquia, não tiver ninguém minimamente decente para fazer uma música boa, liturgicamente, o que fazer? Simplesmente não colocar música? Não, tem que ter a música. A música é um elemento importantíssimo. O que se deve fazer é o seguinte: isso daqui que eu vou dizer não é uma regra litúrgica, mas é um aconselhamento litúrgico. Limpar o máximo possível de tudo que é instrumento percussivo. Primeira coisa a ser feita. Não tem ninguém que toca violão bem. Cara, ó, violão já é um instrumento percussivo pra caramba, que tem que ter, inclusive, a autorização do bispo, para poder estar ali presente na missa. Isso aqui é importante. Um violão para estar presente na missa, tem que ter a autorização do bispo. Geralmente o bispo autoriza, tá? Mas eu friso isso para mostrar que o violão já é um instrumento corrompido, porque ele já é percussivo. O que é um instrumento percussivo? O instrumento percussivo é aquele no qual o som ele é produzido pelo impacto. Ele não é produzido meramente pelo direcionamento do ar. Ele é direcionado pelo impacto. E tudo que é percussivo mexe na nossa alma naquilo que está voltado para a guerra e para a força. Ou seja, para as paixões. Só para vocês terem uma ideia, as tropas militares, elas são regidas pelo tambor, que é um instrumento percussivo por excelência. Então, assim, a percussão, por exemplo, né, ela já é um probleminha, liturgicamente falando, dentro da Santa Missa. Então, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio para a gente responder a pergunta do Thiago. Não tem ninguém que toca violão bem. Não tem ninguém que toca teclado. Teclado também, piano é percussivo, tá? Piano é percussivo. Mas que ninguém toca teclado. Caramba, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os instrumentos. Vamos só pro vocal. Coral. E todo mundo é desafinado. Veja, isso eu já acho um pouco mais difícil, por quê? Com a internet hoje em dia e com acesso, né, à teoria musical, dá para você afinar um coral minimamente. Tem alguém ali que vai cantar razoavelmente bem. Por exemplo, os salmos no domingo, eles são apresentados cantados. Vai precisar de música, não tem como fugir da música. Tá? Então, assim, Thiago, em termos de aconselhamento, por isso, possivelmente um padre, ele vai limpando aos poucos os instrumentos e vai deixando o canto. Tá? Agora, o instrumento mais adequado que existe à Santa Missa é o órgão. Tá? É o órgão. O órgão ele é o mais adequado, tá? Porque ele trabalha com a alteração do ar para produzir som. Tá? Só que tem um detalhe. Isso não quer dizer que os outros instrumentos são proibidos. O que eu estou querendo dizer é que existem instrumentos mais adequados e menos adequados. E que tudo também vai depender da qualidade do músico. E do conhecimento do músico em relação à liturgia. Você percebe? Quer ver um outro exemplo, Thiago? Já falando, questão do canto, do coral. Olha só que coisa curiosa. O canto polifônico já foi proibido pela igreja em outras épocas. Você tem ali várias vozes, cada voz cantando uma parte diferente. Por que isso foi proibido? Porque isso causa confusão no fiel. Eu não estou entendendo direito o que está sendo cantado. E confusão é o oposto da clareza, da retidão, da simplicidade. O meu intelecto só consegue entender o que não está confuso, o que está ordenado. Então, hoje é permitido? É permitido. Mas deve-se extrair, retirar a confusão.
Por exemplo, o coral lá da capelania. Beira a perfeição. É um coral muito bem educado e disciplinado. E quando você tem outras vozes, geralmente eles estão cantando a mesma coisa. Eles não estão cantando coisas distintas, para não ocasionar confusão. Pode falar, Thiago. Engraçado isso, porque o Bach, Sebastian Bach, compunha para a igreja, né? Principalmente. Aí naquela época já era permitido? Ou Não, o que ele muito boa sua pergunta. A música erudita e barra clássica, eu não sei, eu não conheço música igual você, mas a música erudita barra clássica, por um tempo, também foi proibida na igreja. Mas o Bach não é nada dramático, não. Eu Ele, sei, ele, mas é ele porque compunha para a igreja para mesmo. já evitar, por antecedência, o abuso litúrgico. Uhum. Veja, daqui a pouco você vai ter uma movimentação na música que vai agir no sentimento do homem. Então já vai dar treta. Então teve um momento que teve proibição. Hoje, cara, não há tanta proibição. Há muito mais apelo ao bom senso. Há muito mais apelo ao bom senso para que não exista abuso litúrgico. Agora, vou ser honesto para você. Você já deve ter tido a experiência. Eu presencio abuso litúrgico toda vez que eu saio do meu hábito de participação da Santa Missa. Ah, hoje eu vou lá frequentar tal lugar. Cara, geralmente vai ter abuso litúrgico, num lugar que eu não estou acostumado aí. Tem igreja de Volta Redonda, por exemplo, que tem bateria, cara. Bateria completa. Pô, com prato. Aquilo ali, cara, olha, eu vou ser honesto para você, aquilo ali é um absurdo. É um absurdo. Porque aquilo ali tira o sentimento de piedade e você está produzindo ali mera percussão para Deus. Olha aqui, Deus, que eu estou oferecendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Deus sendo sacrificado na minha frente e a bateria comendo solto. Isso quando não é motivado às palmas. Então você veja, você tem as palmas acompanhando a música no momento em que Cristo está sendo crucificado. Você está batendo palma para aquilo ali. Fora que a percussão, por isso que a percussão é muito usada nas seitas religiosas africanas, a percussão ela move as paixões mais baixas. Quando você escuta uma música percussiva, qual a primeira coisa que dá vontade? Fazer dançar. Você move o corpo. O corpo é a parte mais baixa do ser humano. E aí o corpo de Cristo está sendo sacrificado, você está oferecendo dança para Cristo, pô. Não faz nenhum sentido. Isso é abuso litúrgico. Por isso a necessidade da liturgia, percebe? É muito triste, cara. E assim, eu já vi padre excelente, muito bom mesmo, chegando numa determinada paróquia, querendo colocar as coisas em ordem, e as pessoas negando serem colocadas em ordem. E o padre ali arrumando um cabo de guerra com pessoas que não entendem da liturgia e querem participar da música, meu Deus do céu. Isso é um negócio triste de se ver, tá? Pode falar, Thiago. Onde eu vou, quando eu vou em Santa Cruz, batata, sempre tem bateria. Sempre, sempre, sempre. Pois é. Eu já cheguei a ver um bando de coroinha pulando no meio do altar, porque Jesus ressuscitou. Olha só, pulando no meio do altar. Você veja, né? Tem Acho dança, que no né? Rio tá complicado. Dança, cara. Ó, eu já presenciei aqui em Volta Redonda, antes ali de ser alçada a santuário no aterrado, eu já presenciei a chamada missa afro. E veja, missa afro é um nome correto, tá? Só que se você for viajar para a África e ver uma missa católica, você vai ver a liturgia obedecida de maneira corretíssima. Corretíssima. Só que quando a tal missa afro vem para o Brasil, eles chamam isso de missa afro, eles estão querendo fazer outra coisa. Eles começam a inserir elementos musicais e de gestuais de dança percussivos trazidos, muitos de seitas de cunho voltado à Umbanda e ao Candomblé, dentro da Igreja Católica. Isso daí não é incomum de se ver. Isso é um abuso litúrgico bizarro. Dependendo do abuso litúrgico, deve-se até verificar se o sacramento da Eucaristia ele teve validade ou não. Assim, é um negócio bizarro. Quais
qual tipo de abuso litúrgico faria o sacramento não ser válido? Faria a Não, missa não ser válida? se ele tira a matéria e a forma. Só se ele tirar a matéria e a forma. Possivelmente a forma. Um padre que está desconcentrado, que não efetuou todo o rito da consagração. Entendo. Você entendeu? E tem abusos litúrgicos, que não tiram o valor do sacramento, mas é abuso litúrgico. Que a gente já conversou aqui sobre a aula sobre a Eucaristia. Né? Do auxiliar. Do auxiliar tratar o corpo de Cristo de qualquer forma. E tem muita coisa bizarra. E aí a música vai desordenando as pessoas aos poucos. E daqui a pouco essa desordem vai invadindo, inclusive, os ritos voltados para os sacramentos. Então é uma coisa muito triste de se ver. Muito triste mesmo. Tá? Então os abusos litúrgicos eles devem ser combatidos. Daí a necessidade da liturgia. Tá bom, meus amigos? Acho que a gente pode parar por aqui. Acho que já tá bom, né? Eu queria só trazer uma ideia do que seria liturgia para vocês mesmos, sabe? Eu não sou um especialista, estou estudando junto com vocês a liturgia, tá? É um assunto novo para mim, mas espero que a aula tenha tido o mínimo de clareza possível. Tá joia, meus caros? Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, se não, façamos a oração final e terminemos a aula. Ok? Eu vou ver se eu vou ter de gravar a parte 2 da aula ou se a aula vai ser ao vivo no sábado, tá? Vai depender do calendário trazido pelo padre do santuário. Se o assunto for outro já sábado que vem, eu vou ter que gravar a aula, tá bom? Então é isso. Então vamos à oração final. Só um aviso, Ítalo. Depois da aula, se você quiser se manter aí na reunião, tá? Enquanto o pessoal sai, eu converso com você, tá bom? Beleza, eu vou ficar aqui. Ok. Coisa rápida, vai demorar não. Beleza. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Um abraço, fique com Deus. Obrigado aí pela confiança e audiência. Até mais. Até mais, gente. Com Deus. Bom final de Tchau, semana. Fabiana. Tchau, professor. Bom final de semana.